Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer um pouco da história de Davi. A história de Davi é uma das mais conhecidas da Bíblia. Ele foi o homem escolhido por Deus para liderar seu povo e, com certeza, foi um homem muito usado por ele. A história começa a ser contada no Antigo Testamento em 1ª e 2ª Samuel e segue até 1ª Reis e 1ª Crônicas. É uma das histórias mais impactantes. Intriga o fato de Davi ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Ao estudar a vida de Davi, podemos ver que ele era assim, pois buscava compreender o coração de Deus. Davi foi caçula de Jessé, entre 8 irmãos, e pertencia à tribo de Judá. Foi criado e treinado para exercer a profissão de pastor de ovelhas. Destacava-se também por inúmeros talentos, como ser um grande guerreiro com direito até a cânticos em sua homenagem, tocar harpa e até por fazer instrumentos musicais para o louvor na casa do Senhor. 1ª Crônicas, capítulo 23, versículo 5. Ao descrever Davi, um dos servos de Saul usou os seguintes termos: filho de Jessé de Belém, sabe tocar harpa, um rapaz corajoso, apto para ir à guerra, tem bom senso, de boa aparência, o Senhor está com ele. Samuel tinha o objetivo de encontrar um substituto de Saul para se tornar rei de Israel. E Deus havia falado para Samuel que esse substituto era um dos filhos de Jessé. Na casa de Jessé, o profeta Samuel foi apresentado a todos os irmãos de Davi. Porém, nenhum foi o escolhido por Deus. Então, chamaram Davi, que estava cuidando das ovelhas. Deus confirmou a Samuel que ele era o escolhido. E a partir daquele dia, ele foi ungido. Davi derrota Golias. Davi havia saído de casa para levar alimento aos seus irmãos que tinham ido para a guerra. Quando foi até a linha de batalha, viu o gigante chamado Golias, que era do povo filisteu, desafiando o povo de Israel a lutar, e o vencedor determinaria o resultado da batalha. A batalha já durava 40 dias. E ninguém havia se disponibilizado para lutar contra o gigante, já que parecia impossível alguém o vencer. Quando o gigante aparecia, os israelitas fugiam com medo. Ao ver que um incircunciso desafiava o povo de Deus, Davi se ofereceu para lutar contra ele. Recebeu a melhor armadura para se proteger, mas recusou, pois não tinha estrutura física para usá-la de tão pesada que era. Sem proteção alguma, Davi pegou um estilingue e uma pedra e atirou contra Golias. A pedra acertou na cabeça do gigante, que morreu na hora. Davi venceu essa batalha e mostrou que Deus estava com ele, o que o tornava forte diante daquele gigante. Uma das características interessantes de Davi era o dom da música. Davi foi recomendado quando os servos de Saul sugeriram a contratação de um bom músico para tocar harpa, sempre que o espírito do rei fosse afligido. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 16. Além de músico, Davi também se tornou escudeiro de Saul, pois o rei gostou muito dele. Mesmo assumindo novas funções ao longo de sua vida, Davi sempre manteve uma relação com a música. Mais tarde ele compôs muitos salmos, além de ter feito instrumentos musicais para serem utilizados no louvor ao Senhor no templo, como mencionado no começo do vídeo. Quem construiu o templo foi Salomão, filho de Davi, mas Davi participou da preparação. Davi é ungido pelo profeta Samuel, mas ele não se torna imediatamente rei de Israel. Ele continuou servindo como pastor na casa de seu pai Jessé. Depois se tornou servo fiel do rei Saul como músico. Depois, Davi derrotou Golias e assumiu uma posição de comandante no exército israelita. Davi, inclusive, se torna fugitivo por um tempo, porque seu sucesso incomodou o rei Saul, que passou a persegui-lo. Essas fases pelas quais ele passou até assumir o reinado de Israel podem ser compreendidas como processos e provações na vida dele, ou um tempo de espera. E mesmo nesses períodos, Davi sempre mostrou-se fiel, correto e corajoso. Mesmo com o rei Saul perseguindo Davi e tendo inveja dele, Davi sempre foi um servo fiel, que honrou o rei e sua família em seu coração e atitudes. Em 1 Samuel 24, 4-7, Davi com seus homens tem a oportunidade de matar Saul.
Contudo, Davi recusa-se a fazer o mal e opta por respeitar a Saul e preservar a vida dele. Davi reconhecia a autoridade do Senhor na vida de Saul, porque ele era um rei ungido por Deus. Diante desta atitude, Saul é quebrantado, chora, reconhece a bondade que havia em Davi e compreende por que ele seria o próximo rei de Israel. No secreto e nas provações, nosso caráter é forjado. Somos preparados para os propósitos de Deus para nós. Davi passou por muitos processos em sua vida pessoal antes de assumir sua posição de liderança na nação. Davi foi coroado em Israel depois da morte de Saul, e em seu reinado liderou grandes batalhas de conquista. Porém, o mais importante na história dele é o seu temor ao Senhor. É ele ter sido um homem segundo o coração de Deus. Neste momento de espera, em que Davi passou por muitos processos até se tornar rei, ele sempre demonstrou reconhecer a autoridade do Senhor. Sempre demonstrou um coração de servo. Foi sempre um servo fiel ao rei Saul enquanto o servia. E sempre reconheceu a si mesmo como um servo do Senhor e de sua soberana vontade, mesmo diante do grande papel que desempenhou em seu reinado. Ele sabia que tudo o que ele havia conquistado tinha sido por causa do poder de Deus. Ter sido um homem segundo o coração de Deus não significa que Davi não falhou em sua vida. Ao contrário disso, a Bíblia mostra momentos de fraqueza e de guerra na consciência de Davi. O próprio pecado de adultério com Batseba e o pedido que Davi fez para que o marido dela fosse morto gerou gravíssimas consequências para ele e sua família. Mas Davi foi capaz de reconhecer seus erros e de se arrepender profundamente. Seus salmos revelavam seu profundo quebrantamento diante da graça e do perdão do Senhor. Ao longo da vida de Davi, ele aprendeu sobre a soberania e o poder de Deus. Deus sempre o guardou, livrou-o da morte e foi o próprio Deus que estabeleceu o reinado de Davi. Deus perdoou-o quando ele pecou e se arrependeu. Davi teve que esperar muitos anos até de fato se tornar rei. Foi nesse tempo que ele aprendeu que Deus sempre mantém sua palavra em seu momento perfeito. Essa também é uma lição para nós, que devemos descansar no Senhor e esperar pacientemente por Ele. Essa foi a nossa história de hoje. Se inscreva e ative as notificações para manter sua espiritualidade a cada dia.